Hoje é 22 de maio de 2025. Há uns 15, 20 dias, esse Leite Fernandes não se manifesta no site por problemas técnicos, evidentemente, porque a vontade de prosseguir é muito grande. Acontece que ontem, surpreendentemente, lhe chegou por via digital, pelo celular, a notícia de que Ângela, filha de Ives Gandra da Silva Martins, amigo pessoal deste advogado, estava indignada porque o pai, aos 90 anos, fora novamente notificado e praticar uma intervenção oral em sua própria defesa na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, em razão de declarações ou manifestações ou de um escrito qualquer lá pelos idos de 1988. Ives tem hoje 90 anos, a mesma idade deste antigo articulista. Em 1988, tinha lá seus 50, não? 90 para 1990, 1988 a 1990 são 2, para 2000 são 12, para 2025 são... Nossa Senhora, 25 mais 12, 37. 37 anos. Há 40 anos, Ives Gandra teria feito declarações que não estariam condizentes com o Estado de Direito hoje. E 40 anos depois, levado a praticar sustentação oral na Ordem dos Advogados aqui em São Paulo, em sua defesa por aquilo que teria dito 40 anos atrás. Ives tem 90 anos hoje. 9 menos 5, Ives teria dito ou escrito essas coisas quando tinha 50 anos, 50 e poucos anos, talvez, no mais. Hoje, envelhecido como este velho criminalista, já transitando pela vida e experienciando hipóteses grandes de sobrevivência, Ives vai à OAB a fim de se defender de um processo disciplinar aberto lá atrás, quase meio século antes, em função de uma opção ideológica qualquer. Chegou às mãos deste criminalista, é público, portanto, uma declaração da filha de Ives, Ângela, divulgada por Karina Michelin,
que é uma jornalista independente, comentando o fato de que Ives, nonagenário, parece que é o termo correto, agora precisa ainda vestir a própria beca a praticar a defesa sobre aquilo que teria dito quase meio século atrás, uma retorção do momento político vigente, uma vingança, quem sabe, uma lavação de lençóis quanto a fatos acontecidos ou concretizados lá atrás. De qualquer forma, este Leite Fernandes se impressionou muito com as lonjuras, com a recordação, com a retribuição vingativa, não, a retribuição sob correntes daquilo que se teria passado meio século atrás. Ives tem agora 90 anos. Diz Ângela, depois de infartado, é obrigado a voltar aos tribunais a fim de continuar a sua defesa num processo que seria sigiloso, tramitando na ética da OAB. Isso para o Leite Fernandes soa ou ressoa como uma briga desigual, como um lobo velho, já gasto, crestado pela vida, sendo obrigado a praticar a defesa correndo como se fora um galgo noviço para defender a própria honorabilidade. Aquilo que Ângela disse segue abaixo. O Leite Fernandes não é um desumanizador ou um divulgador de preciosidades ou de fofocas políticas. Não é, não. Mas o fato se tornou público. Um muito antigo advogado, respeitadíssimo, Ives Gandra, é por todos nós já cansado, envolto na necessidade de descansar um pouco e cuidar da própria enfermidade, é forçado a revestir sua beca, a defender a sua honorabilidade. Parece que ao tempo, ou seja, 45 anos passados, Ives teria mencionado algo correspondente a posições constitucionais tendentes à extrema-direita ou tendentes à manutenção do estado de força existente no momento. Eu não tenho, o Leite Fernandes não tem, à medida do que aconteceu naquele tempo. O que eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, posso dizer é que Ives Gandra da Silva Martins é meu amigo. Hoje
não muito presente, porque os dois envelheceram e estão muito discretamente cuidando dos seus afazeres, embora trabalhando bastante ainda. 50 anos depois, o passado é chamado à colação. Não se sabe por quem. Um episódio que tem 50 anos de antiguidade. Ives teria talvez 50 e poucos anos, amadurecendo ainda para o começo da vetustez e abrangendo aspectos jurídicos que ele tinha, quiçá, o direito de prolatar, como o Leite Fernandes o tem. Vocês vão de ler o texto da jornalista Karina Michelin, que divulgou manifestação de Ângela Gandra, filha de Ives. E Ives, Paulo Sérgio diz abertamente, é muito amigo meu. Eu o quero bem, porque durante 60 e poucos anos de advocacia ilibada, Ives Gandra foi um advogado respeitadíssimo, foi um profissional pujante, robusto nas suas manifestações, ledor da Constituição com as suas motivações, sabe-se lá, mas eram e são ainda dele. O que é lamentável é que o conflito haja sido publicizado ou divulgado quando um dos litigantes, envelhecido, sim, machucado, ferido pela idade provecta, seja provocado a vir à luta e a defender-se daquilo que aconteceu há 50, 45 anos atrás. Num certo sentido, isso tem o sentido, tem a nuance de uma sacanagem. Lembrar os pecadilhos, todos nós temos os nossos pecadilhos, os nossos pecados e os nossos pecadões. E todos nós, críticos e criticados, havemos de morrer um dia, levando para o túmulo o nosso passado, sim, ou a nossa capacidade de litigar, de lutar. Essa hipótese que é relembrada agora, atualmente, 50 anos depois, dá a sensação de um chamamento à briga de um lobo velho, sabendo-se que, ao tempo em que isso aconteceu, os ideários eram outros, as convicções talvez fossem outras, diferentes, diversas, misturadas em roupagens e em cores multicoloridas, e não merecendo hoje, quando a criatura já parte
para o começo do fim da terceira idade, não merecendo um ataque dessa natureza. Uma briga feia, convocar-se um velho ao combate. É um conflito desigual em que se apedreja alguém já vetusto com tiros de canhão que não podem, a essa altura dos acontecimentos, ser ripostados com a mesma grandeza de armamento. O que eu quero dizer agora, aos 90 anos de idade, eu, Paulo Sérgio, que na adolescência era chamado de esquerdinha, continua chutando muito bem com a esquerda. Só que o meu esquerdizamento é absolutamente solitário. Eu não tenho partido político, não tenho líder, não tenho chefe nem chefete, e nem tenho predileções políticas na história da nossa pátria, além daquelas que eu continuo tendo, chutando com o pé esquerdo, quando necessário for, e mesmo no isolamento. Eu quero deixar um abraço muito grande a Ives Gandra, que era e continua sendo meu amigo fraterno, e dizer a ele que nessa antiguidade em que nós estamos, somos dois animais antigos, mas com valentia suficiente a voltarmos ao palco da litiosidade a fim de um poder defender a honorabilidade do outro. O resto é resto. João Carlos Martins é irmão de Ives, não é amigo de Paulo Sérgio. Nós nos vimos há quantos anos atrás? Mais de 40, com certeza, e uma vez só, fisicamente. Eu vi João Carlos anteontem, atrás de anteontem, na televisão, mostrando a sua capacitação ótima a ser reitor de uma orquestra dirigida por uma criança autista, fato que despertou admiração de toda a plateia. Então, fique bem assentado. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, que o Paulo Sérgio largou há muito tempo, com as críticas que tiver e com os aplausos que tiver, críticas que serão públicas se quando necessário, Paulo Sérgio declara a própria Ordem dos Advogados do Brasil que continua crendo, acreditando e abraçando o seu amigo velho, esse advogado excelente, respeitadíssimo, que se chama Ives Gandra da Silva Martins. É possível que Ives nem queira, nem quisesse que esse fato fosse divulgado, mas foi. E não pelo Paulo Sérgio. Foi posto a público exigindo comentário. Ives tinha e tem e continua tendo a liberdade plena de expressão no tempo que foi e no tempo que é. E o Leite Fernandes continua tendo também liberdade de expressão, e a língua do Paulo Sérgio é muito afiada ainda. E lá vai.